Fala, turma, como é que vocês estão? Tranquilidade? Fabrício Stagliano aqui na área, turma. Sempre com aquele papo honesto, aquele papo reto, transparente, consistente e sem ilusão, né? Vendedor de ilusão tem aos montes por aí. Enganação, gente que enfeita o pavão e vende pilantragem, tá cheio. A gente aqui vai pro nosso papo honesto, real, conta real, né, turma? Mandando a real, começar já mostrando loss de hoje, que hoje eu tomei, né? Loss, né? Essa conta tem mais loss ainda. Se abrir a conta aqui do MetaTrader, os robôs de radar aqui, ó, tem mais esse loss aqui. Tá, turma? Quero falar disso, quero falar dessa conta que a gente começou com 40 mil e hoje está com 58 de lucro, né? Tava com 60 e pouco, devolveu um pouco agora. 52, desculpa, 58 mil de lucro, tá? Mas vamos por partes, né, turma? Eu percebo que o assunto comportamento é agora o grande desafio que eu tenho. Por quê, turma? Estou há 20 anos no mercado e desenvolvi uma técnica operacional boa, não milagrosa, mas que funciona, né? Resultado disso é isso aqui, né, turma? Resultado de se funciona ou não. Vamos ver se vai carregar agora, vai demorar um pouquinho, mas enquanto a gente vai falando, isso vai carregar e vai ser importante para a gente mostrar aqui. Me carregando aos poucos, semanal, vamos carregar o 30 dias. Aguenta aí, turma. Vai deixando o seu like enquanto isso. É importante para a gente, turma. Deixe seu like, vamos valorizar o que é honesto, o que é justo, o que é transparente, o que é sincero, né? O que é bom, modéstia à parte aí, tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser valorizado, tá? Já já tudo carrega aqui, demora um pouquinho mesmo. O semanal já tá carregando. Mas enfim, turma, ó, o 3 meses já foi também, vamos ver os 6 meses agora. 6 meses já carregou, vamos ver o ano. Ano, né? Que é o histórico mais longo que a gente tem. Né? Então, olha que histórico anual bonito, né? Isso aqui é o histórico anual de resultado, tá, turma? Então, a gente desenvolveu uma técnica, uma forma de atuação consistente. Essa é uma das contas que rodam, né? Tem outras contas, mas todas com desempenho semelhante, todas que rodam robôs, que rodam trades automatizados, né? Hoje eu tenho alguns robôs, alguns COPs, todos eles automatizados, tá? Então a questão da técnica eu resolvi, né? Eu consegui pegar tudo que eu olho, tudo que eu vejo, tudo que eu faço. Eu tenho 2 sócios hoje na parte de robôs, né? Programadores, o Jefferson, o Isaac programador, o Jefferson que ajuda a gente pô, em tudo, né? Jefferson também um grande sócio aí junto com o Isaac. E a gente conseguiu colocar na máquina a parte técnica. Claro, turma, quando você coloca essa parte técnica na máquina, coloca aquela leitura que vocês sabem que eu já faço há anos de Times and Trades, identificação dos players, dos participantes de mercado, não é só você jogar isso na máquina e achar que você vai colher resultado o resto da vida. É necessário uma lapidação constante, tá? Então a gente faz essa lapidação constantemente da estratégia. Todos os dias estamos não operando mais, não gastando energia operando e tomando decisão, porque isso o algoritmo faz melhor que a gente. Nós estamos gastando energia para melhorar esse algoritmo, tá bom? Não é mudando ele todo dia também. Né? Então, eu, por exemplo, tenho vários robôs com um contrato. Né? A gente testa muito todos os algoritmos, todas as automatizações antes de fazer qualquer mudança. Tá? Então, a gente conseguiu traduzir para a linguagem da máquina um operacional que funciona e vamos lapidando ele para ele estar sempre funcionando. Isso já estamos trabalhando há anos, né? Robôs aí tem 4 anos, mais que isso ainda, mas que a gente comercializa há 4. Começamos com o radar, enfim, depois foram vindo os outros robôs, os COPs, que estão há muito tempo, né? O nosso carro-chefe hoje é o índice,
né? Porque é o ativo que a gente entende, consegue enxergar mais players, mais liquidez, mais volume, mais participação do varejo, né? É um ativo, vamos colocar a grossíssimo modo isso, né? É mais fácil de manipular, dos grandes players manipularem, né? O dólar é aquela matriz gigantesca, toda amarrada, tá? Mas hoje você tem a possibilidade de operar os COPs de dólar e de BIT também, tá? São ativos também que a gente está rodando em COP. Aliás, no dia de hoje, 17/7/2025, qual que está o cenário para vocês entenderem? Radar, resultado maravilhoso aí. Bom, no ano, quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas aliás, eu posso até abrir aqui, ó. Vamos abrir também, vamos mostrar tudo. Hoje a ideia aqui é mostrar tudo para vocês, tá, turma? A ideia aqui é mostrar tudo para vocês, ó. Deixa eu carregar aqui para vocês, ó, tá? A ideia hoje é a gente destrinchar tudo. Vamos pegar os resultados aqui, então, só para a gente entender. Dos robôs aqui, a gente traz para todos os nossos produtos, tá? Tentando compartilhar ali, vamos ver se vai subir aqui a tela. Bom, pera aí. Eu sei porque tá o... Pera aí, turma, deixa eu fazer o seguinte. Pronto. Né? Certo, aqui é a nossa página. Você pode acessar ela, turma. Os resultados nossos são atualizados todos os dias. E a gente é muito coerente, muito justo, muito honesto na atualização. Tá? É tudo que bate exatamente com os nossos assinantes. Tá? Então, se você pegar, e todo mundo rodando conta real e tudo mais, né? Pegar o resultado do radar, por exemplo, do nosso robô, turma, olha aqui, ó, chegando nos 70 mil pontos, tá? Desde março de 22, né? Então, pô, o resultado dos robôs estão extraordinários. Prime também, resultado muito bom. O resultado dos robôs estão extraordinários, né? Resultado, enfim, dos COPs extraordinários, né? O único que passa, o único COP do dia de hoje, por isso que eu falei da data 17/7, é o COP do BIT, tá? Passando por um drawdown agora. Então, o COP do índice está indo muito bem, o COP de dólar está indo muito bem, né? Os COPs de índice eu tenho atualmente COP do índice, um COP alavancado que opera com 5 contratos, os COPs que operam com um contrato, tenho COPs que operam com 25 contratos, tá? COP de dólar que opera com 1 e COP de dólar que opera com 10. Enfim, para atender a demanda de todo mundo, né? Quem tem a mão maior e quem tem a mão menor. Tá tudo indo maravilhoso, o BIT é o único que passa, então, por esse momento. Passar por um momento, a gente vai falar sobre isso, passar por um momento difícil tem seu lado positivo, tá? Por quê, turma? Porque quando a gente olha aqui, ó, e aí a gente já entra nesse nosso assunto de comportamento, quando a gente olha isso aqui, turma, o resultado do radar, eu vou pegar aqui, por exemplo, e a gente tem mudado isso, tá? Cultura que tem mudado aí com os nossos assinantes, isso é muito bom. Eu já falei várias vezes disso e vamos falar mais, né? Aqui então você tem na linha horizontal, você tem desde de março de 22, o nosso robô rodando, mês a mês, tá, turma? E desde julho, né? Até julho de 25. Tá? A gente já falou várias vezes, mas, por exemplo, o mês de março de 25 estava no pico, tinha muita gente, né? O que aconteceu com abril? Olha o tamanho da queda que teve, né? Então a gente tinha acumulado 63 mil pontos até março, em abril foi para 57, né? Então a gente teve aí 6 mil pontos no índice de drawdown, tá? Mês de abril foi mês difícil para todas as automatizações, não só para o radar, né? Algumas sofrem um pouco mais, outras sofrem um pouco menos, mas nossos robôs, eles olham leitura de player, então eles têm mais ou menos a mesma ideia de resultado. Tá? Um sofre um pouco mais, outro sofre um pouco menos, uns ganham um pouco mais, uns ganham um pouco menos, mas
Por que eu tô dizendo isso? Porque dificilmente você vai ver, putz, um robô ganhou muito e o outro perdeu muito. Como eles são leitura de player, eles vão. A não ser que você está falando de índice dólar ou bit, aí sim isso pode acontecer. Né? Mas quando você tem uma diversificação entre eles, é legal porque existem dias daquele mês que um ganhou, o outro perdeu. Né? Um operacional zerou antes, o outro continua na operação. Então você fica com um resultado mais flat. Tá? Então, mesmo que todos passaram por esse drawdown em abril, na soma deles, né? Pô, todo mundo passou pelo drawdown. Mas os que perderam menos, você acabou que deixou o resultado mais flat de perda, né? Uma perda mais fácil de ser digerida. Se essa pancada vai justamente no pior, no robô que teve o pior desempenho, né, de todos, você talvez sinta mais. Agora, os momentos que a galera mais entra, eu já falei isso várias vezes nos vídeos, né, Tomás? São sempre os picos, tá? Então aqui em março entra muita gente agora, daqui a pouco a gente está atingindo o pico, não pode ser que entre muita gente, né? E não tem problema nenhum você entrar, tá? A gente costuma dizer que o melhor momento para entrar é agora, no robô. É porque sempre no intervalo de um ano você está ganhando dinheiro. O problema é, entrou, teve o drawdown de cara, muitas vezes você desespera. Então isso já não é uma questão mais técnica, porque a técnica a gente está entregando o resultado. Concorda comigo? Está tendo resultado no longo prazo, os nossos algoritmos, os nossos robôs. Está tendo resultado. O problema agora passa a ser, não é mais técnico, o problema agora passa a ser comportamento, né? Então a gente entra numa questão agora comportamental, tá, turma? Da gente entender que vão existir esses momentos, vão existir dias como hoje, que a gente perdeu, tinha aberto aqui, vai voltar, agora vai carregar, estava perdendo R$ 2.000, R$ 3.000, vão existir meses que pode estar perdendo, semanas que pode estar perdendo, mas vocês viram o resultado de longo prazo aí, 200 mil, tá? Então a gente tem que entender que agora a questão virou comportamental, né? A gente está muito feliz porque pela primeira vez o que tem acontecido é do pessoal, dos assinantes, de quem está no nosso robô, entender essa parte comportamental. Então o cara entende isso e não cancela e fica no robô, né? E sobrevive. Então, pô, ficamos muito felizes porque, por exemplo, o mês de abril, que foi um mês, pô, de 6 mil pontos de drawdown, né? No radar, por exemplo, a galera passou por isso tranquilamente, tá? Se você pegar os COP de índice não tinha muita gente, tá, em abril, né? Então até que bastante gente recentemente, né? Mas rodam, os COPs estão aí há mais de um ano, né? Desde quando lançou, né? Desde quando a Anelógica lançou COPs, a gente tem os COPs lá. Então também passou por drawdown, né? Então todos eles passaram. Sobreviver esse drawdown, continuar no projeto, acreditar no processo é fundamental, tá? Então sempre olhe o histórico quando você entra na estratégia, entenda o histórico. Então você pegar, por exemplo, no índice, pô, por contrato, pegar uma coisa aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó, que é muito valioso essa planilha aqui, se vocês quiserem, eu deixo o link aí também na descrição do vídeo. Mas essa aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui um segundo. Deixa eu carregar aqui, turma. Essa planilha aqui, ó. Aí. Certo, turma? Ó, seguinte. O que nós temos aqui, né, turma? Aqui tem alguns robôs, mas estou focando no radar aqui para apresentar para vocês, mas o raciocínio vai ser os mesmos para todos eles, tá, turma? Ó, a gente tem aqui então, 68 mil pontos acumulados. Então, isso aqui é o total. Então, eu tenho o resultado de 2025, 2020, aliás, 22, 23, 24 e 25. A gente tem um spread zero praticamente, turma. Não tem spread nos nossos robôs, nos nossos COPs não tem spread e os nossos robôs também não têm. Tá? Pela forma de condução, pelo estilo operacional,
Legal, turma? Por N motivos, né? Então, se você pegar esses 68 mil pontos, um bom resultado, tá? E você entende qual que é o drawdown, turma. Aqui a gente tem o drawdown histórico. R$ 2.000 por contrato. Então, assim, pensa comigo, no pior cenário possível, tendo em vista um histórico desde março do 22, então nós temos 23, 24, 25, 3 anos, né? Mais de 3 anos, a gente está em junho, né? Caminhando para 4 anos, tá? E a gente tem um histórico anterior a isso, mas a gente resolveu colocar na planilha só o que rodou em conta real, não. Já roda antes disso em conta real, mas só o que rodou para a galera, né? Só o que roda com assinantes, tá? Desde quando a gente está vendendo, para ser bem transparente com todo mundo, atualizado dia por dia, certo? A gente atualiza isso aqui dia após dia, dia após dia, dia após dia, né? Exatamente como saiu para o pessoal, os assinantes. Tá? Então, se você olhar até no meu Instagram, fiz uma postagem aqui, ó. Comento todo, né? Peço que todo mundo vá lá para você ver essa postagem. Os assinantes comentaram. A última postagem minha, ó. Quer dinheiro fácil? Aqui não tem. Quer dinheiro fácil? Aqui não tem. Né? Dá uma olhada que você vai ver os assinantes comentando lá, tá? Pra você ver a honestidade. Eu posso até não entregar mais rentabilidade no próximo ano, começar a perder dinheiro, mas honesto eu sempre vou ser, tá? Quando a gente perder, eu vou falar aqui. Se perder, não, a gente não vai perder, mas se perdesse, eu falaria, tá? Mas o drawdown, turma, de 2.000, você consegue entrar no projeto fazendo um estudo, certo? Do seguinte sentido. Tá, se o drawdown é 2.000 por contrato, eu vou entrar operando 10 contratos com R$ 10.000? Não, né? Eu até posso, e até pode dar certo. Mas, se der errado, eu vou ter que colocar dinheiro. Eu vou colocar R$ 20.000, aliás, eu vou colocar R$ 2.000 por contrato, o risco começa a ficar menor, mas ainda, historicamente, existiu a possibilidade de você quebrar, né? Tá? R$ 3.000 começa a ficar mais interessante. O que a gente criou agora também recentemente foi uma margem dinâmica, né? Então, se você olhar aqui, ó, aqui, ó, margem recomendada. Opa, margem recomendada de 4.170. É a mesma que está aqui. Então, a gente sobe um pouco a margem, tá? Por que a criação dessa margem dinâmica, turma? E você pode seguir ela, ou você pode seguir os 3.000, né? Sempre foi falado de R$ 3.000. Mas essa margem é justamente para você entender, olha, como a gente está chegando em topos históricos, o drawdown aqui pode ser maior, tá? Não quer dizer que vai ter 4.000 de drawdown, né? A gente espera que tenha 2, que é o que aconteceu historicamente, R$ 2.000 de drawdown por contrato. Mas a gente gosta de ser mais conservador possível para você olhar a tela também e não precisar colocar mais dinheiro. Porque, por exemplo, naquela conta que eu mostrei, turma, que a gente fez os quase 60 mil, para vocês entenderem o que aconteceu nessa conta. Nós colocamos R$ 40.000 nessa conta, foi colocado R$ 40.000 nessa conta, e foi operado nessa conta aqui, ela foi operada com alguns robôs ali, né? Se você fosse olhar na regra dos 2.000, dos 3.000, dos 4.000 agora, que a gente falou, você teria operado com 40.000 só 10 contratos. Só que a gente operou muito mais. Por que foi operado com muito mais nessa conta? Porque se precisar, é colocado mais dinheiro. Concorda comigo, turma? Então começa com 40 contratos que seja. Vai ficar só R$ 1.000 por contrato. Pô, se precisar, vai colocar mais dinheiro. Por quê? Porque quem está rodando essa conta tem uma confiança absurda no operacional. Então ele vai colocar, e outra, ele tem o parâmetro dos 4.000. Então ele não vai colocar infinitamente o dinheiro. Ele vai colocar, ele sabe que ele está colocando 40 e ele vai poder fazer, se necessário, mais 3 aportes de 40. Né? Concorda comigo? Para ele ficar com 4.000 por contrato. Concorda comigo? R$ 40.000 por contrato. Mais 42.000. Então ele fez um de 40. Acabou que isso tiver com os 40 contratos, né? Acabou que teve um drawdown,
a conta começou bem, chegou a fazer 20 mil, teve um drawdown, caiu para 20 essa conta, dos 40 viraram 20. Foi feito mais um aporte de 20. Só que logo quando foi feito esse aporte, o drawdown foi embora e a conta começou a fazer dinheiro. Então, podia até nem precisava ter feito o aporte de 20. Mas foi feito, podia não ter sido feito. Né? Porque ia suportar ainda mais uns dias. Fez por segurança. Tá? Mas entende o que eu quero dizer, turma? No lance da margem? Vocês entenderam? Pegaram bem a ideia? Né? Existe a margem recomendada muito mais por uma questão psicológica, muito mais para você não precisar ficar aportando dinheiro, porque isso é ruim psicologicamente, mas o mais importante de tudo é entender o drawdown do operacional, seja do COP, seja do dólar, do Bitfoot, do que for. Você vai entender o drawdown histórico e se planejar com esse drawdown. Não está entendendo, não está conseguindo entender o drawdown? Fala comigo, me chama no Instagram. Bricio, eu quero entrar nessa automatização. Qual que é o drawdown? Qual que é a margem? A minha margem não vai ser aleatória, turma, ela vai ser baseada no drawdown. Então, se você quebrar a conta sem fazer cagada, sem fazer intervenção, que a maioria faz, infelizmente, sem ficar fazendo loucura na conta, se você quebrar, é porque aconteceu um fato novo em anos, né? Desde quando o operacional roda. E, cara, para você ter quebrado, pode ter certeza que tá todo mundo quebrando junto, né? Porque tá todo mundo nesse mesmo plano. Então, isso não aconteceu, né? Nunca foi extrapolado uma margem que a gente falou, tá? Agora, quando dá metade dessa... Para chegar em 2.000, cara, você vê, ó, 6.000. Olha um exemplo. Fazer a conta aqui rápida, né? 2, 6, 4, 5, 6. No 6.600 pontos... Desculpa, nos 6.000 pontos que caiu no radar, eu acredito aqui que deu... Eu não tenho que abrir isso aqui, mas deu mais ou menos, deu menos, melhor dizendo aqui, deu menos de R$ 1.500 de drawdown em abril. Menos de R$ 1.500. Então não chegou no drawdown máximo. Certo? Deve ter dado uns 1.300 por contrato. Reais por contrato, entendeu? Então, assim, não chegou nem perto. Só que tudo bem que eu ia falar que bateu no desespero, mas não bateu, tá? Que a galera se comportou muito bem nesse evento. A gente ficou muito feliz, porque a gente está transformando, de fato, pessoas. A gente tá muito feliz por isso. É verdade, estava conversando sobre isso. Traders de verdade, né? Traders que têm um comportamento, que têm uma atitude vencedora, têm uma atitude de alta performance. Mudou. Nosso público mudou, né? E a gente está muito feliz com isso, tá? Somente pela galera entender esse comportamento. Como esse vídeo vai para os assinantes, sei que muitos assinantes aqui todos vão assistir. Parabéns aí para vocês, para os mais antigos, para quem sobreviveu a esse desafio grande, né, que é o drawdown. Vamos ter outros, com certeza, nos robôs, vamos ter nos COPs, né? Mas entender o drawdown, entender essa parte de comportamento. Não ficar interferindo no robô. Eu comentei uma época, também vou repetir para vocês uma coisa importante, que é quando ganhar, não queimar esse ganho, né? Então você ganha dinheiro e não fica queimando esse dinheiro com outras estratégias, porque esse dinheiro é uma gordura importante para a época de drawdown, né? Então você ganhou 5.000 pontos no robô, preserve 5.000 pontos, tá? Faça esse plano. Não ganhe 5.000 pontos e perca no mercado 4.000. Aí outro mês você ganha mais 5, perde no mercado 3.000. Então aí quando o robô tiver um drawdown de 4, quem seguiu a risca tá tranquilo. O robô fez 10, né? Teve um drawdown de menos de 50%, vai. Vou dar um exemplo aqui, meio esdrúxulo, mas seria isso, né? 40% do valor de drawdown. Quem tá com o... Quem queimou todo o lucro, tá no prejuízo, daí não tá mais no lucro, tá? Então essa conta, turma, aconteceu isso, né? E aí, beleza, ela já fez, em cima dos 40.000, ela fez mais de 100%. Se for em cima dos 60.000, porque foi 40 mais 20, né? Vamos colocar 60, ela fez praticamente 100%, então, de fevereiro para cá, tá? A gente está atualizando também uma conta com 3 contratos no Instagram do Radar, tá, turma? Quem quiser, vou deixar o link na descrição do vídeo.
mas quem quiser também pode acompanhar lá uma conta com 3 contratos, aí tá R$3.000 por contrato, tudo certinho, tá? Que a gente está atualizando também para a galera acompanhar, né? Vou também continuar mostrando essa conta, que começou com os 40, mas aquela conta tá casadinho certinho a grana. Eu quero que vocês entendam isso. 3.000, 4.000, isso não é o que importa. O que importa é você entender o drawdown e por isso fazer esse planejamento. O lance da margem por contato não tem cara mais experiente hoje que a margem dele está em ação, nem está em dinheiro. Está em CDB, está em outros ativos. Né? Quando precisa, ele coloca o dinheiro. Claro, para você chegar nesse nível tem que ter uma confiança alta no mercado, tem que entender, tá bem dos números, né? Tá entendendo bem, raciocinando bem, para você entender que você não está perdendo grana. Né? Você planejou dentro do drawdown, enfim, está fazendo aportes para cobrir essa margem. Então, mas eu acho que são coisas que vêm com o tempo, né? Confiança vem com o tempo, esse comportamento também. E a gente tem tido aí algumas evoluções muito importantes, significativas, dentro dos nossos assinantes, dos nossos alunos, em relação ao comportamento, essa parte comportamental que é tão importante. Então, voltando ali, turma, deixa eu ver se carrega aqui o ano aqui de novo. Ou vai ficar sem carregar, ó. Composição de resultado, turma. Ganhos, perdas, né? Então, do topo dessa conta, ela chegou a ganhar aqui 150 mil, caiu para 120, então R$30.000 de prejuízo. Depois engatou aqui, ó, 190 mil. Vou tomar dos 190 mil, ela caiu para 160, mais 30 mil de prejuízo nessa conta de drawdown, né? Depois aqui subiu para 136, caiu aqui para em pouco tempo, ó, caiu para 158, depois subiu agora para 200, pode ter um novo drawdown. Olha o desenho da conta, turma. Olha o desenho da conta, tá? Então, essa é a ideia, tá? E ela tá operando agora com 100 e poucos contratos, mas se você olhar aqui, ó, olha que interessante isso aqui, ó. Tá aumentando a quantidade de contratos. Então, começou com menos, fazendo uma evolução gradativa. Você pega com essa mesma quantidade de contratos lá atrás, ele tá fazendo muito mais grana, tá? Tá aumentando. Evolução gradativa em relação à exposição. Tá, turma? Evolução gradativa em relação à exposição. Tá? Então, vai aumentando o risco, vai aumentando o retorno. Vai aumentando o risco, vai aumentando o retorno. Tá? E fazendo cada vez mais grana na conta. Legal? Bacana, turma? Então, uma evolução gradativa da conta aí. Né? Patrimônio. Muito legal mostrar a conta real, mostrar o resultado real da galera. Operações vencedoras não são mais que 50%, olha que interessante. As perdedoras sim, mas a amplitude muito boa, excelente, né? Quando ganha, ganha mais que perde, no geral, no frigir dos ovos. Sabe? Isso é bem bacana de ver, né? E tem uma divisão por ativos também, que já não é tão relevante assim, tá muito mais em índice, resultado. Por aí vai, tá? Por aí vai. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, toda essa parte comportamental. Espero que tenham gostado do vídeo. Comente, curte aí, deixa a sua mensagem, que é bem, desculpa, é bem importante para mim. Vídeo sem corte, sem edição. A ideia aqui é falar real, não é só fazer marketing, não, né? A gente costuma dizer que eu sou ruim de marketing, sou ruim de vídeo, sou ruim de tudo isso, mas de rentabilidade a gente é muito bom. A gente entrega resultado, que é o que importa. Te vejo nos 1% consistente desse mercado aí, tá bom, turma? Um forte abraço a todos, contem comigo sempre, vamos junto nessa, valeu!